Olá, pupilos do CCM, tudo bom com vocês? Conforme meu prometido, eu estou aqui fazendo um vídeo para comentar principalmente as questões mais elaboradas daquela lista que eu preparei para vocês. Lembra essa listinha aqui, ó? Lembram? Essa aqui é a minha. Então, essa listinha que eu preparei para vocês. Estamos num feriadão prolongado, não tivemos aula. Então, essa é uma maneira que eu arrumei aqui para a gente compensar essa nossa falta de aula, beleza? Tá, hoje é dia 8 de junho de 2012, tá frio pra caramba, feriadão prolongado. Vou fazer isso aqui e vou deixar com vocês, vou lançar no YouTube, espero que vocês gostem. Qualquer coisa, pode postar comentários, elogios de preferência. E bom estudo para vocês, beleza? Tô baixando um programinha aqui que filma direto da tela, então eu vou abrir também a questão aqui no meu computador e vocês vão ver aí a lista na tela de vocês, como se eu estivesse mostrando para vocês, certinho? Basicamente é isso. Eu vou aparecer algumas vezes, mas é mais a lista que vai aparecer. Vai ficar só o meu áudio, beleza? É isso então, crianças. Até daqui a pouco, continuamos. Espera aí. Então, pessoal, está aqui dizendo, né? Questão 1, acho que sem grandes problemas, falando de separação de misturas. Água e óleo, não tem muito o que falar, é decantação. E água e álcool, Destilação fracionada é para quando eu tenho substâncias que são miscíveis, ou seja, que se misturam, e que uma tem um ponto de ebulição diferente da outra. Então é por isso que a alternativa E e ponto final, certo? Vou colocar, deixa aqui em vermelhinho. A alternativa questão 2, também sem grandes problemas, estava na nossa prova mensal isso daí. Lembraram dela? Lembraram bonitinha essa daí? A alternativa D toda vez que é uma combustão é químico, é um fenômeno químico e é exotérmico porque libera calor. Tudo bem? Exo vem de externo para fora. Então, alternativa D, sem grandes problemas também. Questão 3, também está falando aí Golfo Pérsico, Guerra do Golfo, bonitinho. Separar água e óleo, de novo, não tem muito para onde correr, é a alternativa D de dado. Beleza. A questão 4, um pouquinho mais elaborada. Parou aqui nesse exemplo aqui, né? Quer ver? Vamos baixar de novo aqui. Então, colocou-se 50 gramas de açúcar, sacarose, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, deu um sistema 1. Pegou-se também 50 gramas de sal, cloreto de sódio, com 100 gramas de água a 20 graus Celsius também. Contudo, estourou-se aqui, teve a formação no corpo de fundo, né? 14 gramas de corpo de chão de NaCl sólido, esse Szinho aqui, estado final, sistema 2. E aí, a alternativa E. Por quê? Vocês concordam comigo que aqui a gente dissolveu 50 gramas de água, 50 gramas de açúcar em 100 gramas de água, dissolveu tudo, mas eu não sei quanto que é a solubilidade. Pode ser que aqui dá para dissolver mais. No entanto, aqui no sal, já tenho com exatidão quanto que dissolveu e quanto que não ficou. E é por isso que dá a alternativa E. A solubilidade de cloreto de sódio, NaCl, em água é 36 gramas por 100 gramas de água. Podemos colocar aqui a 20 graus Celsius, porque 50 menos 14 dá 36, a alternativa E. Beleza? A questão 5 eu fiz com vocês em sala, certo? Deu a alternativa D.
Mas eu fiquei mais preocupado aqui com essa questão da massa M, que é de 150 gramas, eu resolvi em sala com vocês. Outra questão de solubilidade aqui, que são as mais elaboradas. Questão 6, ó, o gráfico a seguir. Então ele diz: a quantidade de clorato de sódio é aqui, ó, o NaClO3, capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água a temperatura de 60 graus Celsius em gramas é aproximadamente igual a... Vamos aqui no gráfico. Olha, então eu tenho 60 graus Celsius. 60 graus Celsius, subi aqui, ó, é a última aqui, ó. Estou aqui. Vou lá no eixo vertical. Quanto dá? 140. Então, o que eu sei? Que são 140 gramas de NaClO3 que se dissolvem em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Esse é o dado. Só que ele fala aqui: a quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água, também a 60 graus Celsius, é aproximadamente igual. São 140 gramas desse sal para 100 gramas de água. Então, se para 100 gramas de água eu tenho esse valor, para 500 gramas de água eu tenho que ter 5 vezes esse valor, porque são 500 gramas de água, é 5 vezes aqui, ó, no gráfico aqui, ó, falando aqui, ó, solubilidade, gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, basta multiplicar os 140 por 5, e aí sim eu vou ter a alternativa E, que dá 700 gramas. Tudo bem? Seguindo. Essa questão 7 é uma questão muito boa, uma questão que pega mesmo. Eu tive que ficar atento também quando eu resolvi com uma das salas. A análise do gráfico de solubilidade em água das substâncias denominadas A e B. Então está lá, um gráfico decrescente, outro é ascendente. Considerando esses dados, é incorreto afirmar que a substância B é mais solúvel que A. Vamos lá também. Vou mudar aqui. Senão não consigo ler os dois. A substância B é mais solúvel que A em 50 graus Celsius? Com certeza, ó. Aqui B eu tenho mais soluto dissolvido na mesma quantidade de água, aqui eu tenho menos. Então tá certo. 30 gramas de A dissolve-se completamente em 100 gramas de água a 20 graus Celsius? Aqui que pega um pouquinho. Fala 30 gramas de A. Então, aqui está o gráfico do A, né? Essa curva descendo. Ele diz 30 gramas de A. Cadê 30 gramas de A? Então, está aqui nessa linha, certo? Se dissolve a 20 graus Celsius. Ó, 20 está aqui na sequência. O encontro de aqui, ó, 20 graus Celsius e 30 gramas está um pouquinho depois da curva. Então, ele diz que 30 gramas de A dissolve-se completamente em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Está certo. Por quê? É até um pouquinho menos do que 20 graus Celsius. A 20 dissolve-se com certeza, porque ó, se a curva está aqui antes dos 20, então essa alternativa está certa. A C. A solubilidade de A diminui com o aumento da temperatura. Com certeza. Ó. Quanto mais aumenta a temperatura, menos soluto tem dissolvido. Então está certo. A alternativa D. 15 gramas de B em 100 gramas de água forma uma solução saturada a 10 graus Celsius. E olha a pegadinha aqui. Ó. Vou até ampliar mais, para vocês verem com mais. Ó, baixa. Olha lá. Ele fala 15 gramas. Ó, tá aqui, ó, nessa partezinha do gráfico. Mas olha, se fosse a 10 graus Celsius,
A curva teria que iniciar bem nessa linha vertical aqui, ó. E ela inicia um pouquinho depois, ó, onde eu estou passando aqui, ó. Então, ó, se for aqui, ó, aqui vai ser mais ou menos 13, 14, 12, 13, sei lá, mais ou menos, né? Então, não é a 10, é mais do que 10. Então, é por isso que essa alternativa é a incorreta. Tudo bem? A questão que tem que fazer bastante atenção. A 8. A questão 8 não tem muito para onde correr, não. É o conceito de solubilidade. A solubilidade de uma substância em determinado solvente depende da temperatura. Isso é mais verdade do que nunca. Vamos para a questão 9. A curva de solubilidade de um sal hipotético é... E aí, a alternativa correta é a E. Vamos entender por que a E. Opa. Ele diz, o enunciado diz, a 20 graus Celsius, lá no 20 graus Celsius, misturamos 20 gramas desse sal com 100 gramas de água. Então, a 20 graus Celsius, quanto que é a solubilidade? Ó, 15 gramas. Mas essa é a solubilidade. Quanto que ele falou que ele misturou? 20 gramas do sal. Então, se eu misturar 20 gramas do sal, eu vou ter 5 gramas do sal de corpo de fundo. Tudo bem? Porque, ó, a 20 graus Celsius, a solubilidade dele é 15 gramas desse sal por 100 gramas de água. Então, a alternativa E. Opa. Questão 10. Um enunciado longo aí, está dizendo que prato A e C, pratos A e C com carvão, pratos B e D com esponja de aço. Daí, a seguir, as mesmas condições reacionais foram queimados os contidos no B e C. Certo? Então, esse prato aqui jogou fogo nele, esse aqui também tacaram fogo aqui. O que provocou o desequilíbrio nos pratos das balanças. Para restabelecer o equilíbrio, serão necessários procedimentos de adição e retirada de massas, respectivamente, nos pratos A e D. Eu vou ter que adicionar alguma coisa aqui nesse prato e vou ter que retirar alguma coisa nesse prato. Por quê? Esse prato, o prato B, o prato desceu porque aumentou a massa aqui, já que eu tinha palha de aço. Aquela reação química que eu já falei com vocês. Vou até escrever aqui, ó. No prato B, o que eu vou ter acontecendo? Eu vou ter Fe, que é o ferro, mais O2, caramba, O2, dando cadê aqui? Fe2, O3. Preciso colocar depois certinho. E no prato C, eu tenho C, que é o carbono, C mais O2, dando CO2. Vou colocar assim, bonitinho. Essas são as reações
que ocorrem nos dois pratos. Então, prato B desce, prato B sobe. Então, por isso que dá a alternativa A. Continuando. Ele diz aqui, então, no exercício 11, que um carro consome 10 kg de gasolina. A combustão completa desse combustível, na condição de temperatura do motor, formam-se apenas compostos gasosos. Considerando-se o total dos compostos formados, pode-se dizer que, afirmar que, os mesmos pesam mais do que 10 kg. Porque, vamos fazer um rascunhozinho aqui. Eu falei inúmeras vezes na aula que A mais B, meu celular toca, dá C mais D. Não dei esse exemplo inúmeras vezes em aula? Então, em um desses caras aqui, a massa é, vamos dizer que é o B, aqui, ó. A massa é 10 kg. E os outros? Eu não sei. Mas, pelo princípio de Lavoisier, eu não sei que a massa dos reagentes somadas tem que dar a soma das massas dos produtos. Um, eu já sei que pesa 10 kg. Eu sei quanto vale o outro? Não. Mas eu sei que, obrigatoriamente, somando a massa de C mais D, obrigatoriamente vai ter que ser quanto? Mais de 10 kg. Então, por isso que é a alternativa C. Questão 12. O enunciado longo, que eu falei para vocês desencanar essa questão aí, que é um pouquinho mais elaborada. A questão 13. Tá. A alternativa correta é a bola. E vamos falar por que é a bola. B de bola. Seguinte. Olhem aqui comigo. Acompanhem aqui. As reações 1 e 2, elas não são espelhadas. Porque, ó, se eu multiplicar aqui, ó, 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 4 dá 32. E 16 vezes 4 dá 64. Então, olha, eu tenho a mesma reação acontecendo na amostra 1 e 2, somente que, qual a diferença? Na amostra 1, lembra que eu dei o exemplo da receita, que é para dobrar a receita? Então, aqui é 4 vezes maior na amostra 1 do que na amostra 2. No entanto, o que observamos que é diferente aqui na amostra 3, onde eu tenho números totalmente distintos. Então, é por isso que dá a alternativa B de bola. Continuando. 14 também eu falei que não era para pular essa daí. 15. A queima de uma amostra de palha de aço produz um composto pulverulento de massa maior que a massa de palha de aço. Aquela mesma questão lá, ferro reage com oxigênio e produz Fe2O3, que eu comentei agora há pouco, no exercício 10. Continuando. Questão 16.
num sistema a determinada pressão e temperatura, dois gases A e B, inodoros e incolores, reagem entre si na proporção 1 volume de A para 3 volumes de B, gerando 2 volumes do gás C. Um gás irritante C. Certo. Então, ele deu uma... Vou fazer uma cola aqui embaixo da questão. Então, ele diz que 1A... O que eu quero? Não faz isso não, computador. 1A mais 3B gera 2C. Foi isso que ele me disse. Agora ele coloca o seguinte. Quando 3 volumes do gás A, então ele fala 3A mais 6 volumes do gás B, 6 do B, quando 3 volumes do gás A e 6 volumes do gás B foram submetidos às mesmas condições, o volume final do sistema, essa palavra final aqui ela é importantíssima, será seguinte. Olha lá. Se eu observar aqui, ó, não são 3B para 6B, 1A para 2A, 1A para 3A? Concordam para mim, ó, as proporções dos Bs? Não está dobrando a receita? Mas está sobrando 1A aqui, porque o correto seria ser 2 assim. Se fosse assim, seria perfeito, não seria? 1A mais 3B, 2C. Aí seria o quê? 2A mais 6B daria o quê? 4C. Que lindo. Mas eu não tenho aqui 2A, eu tenho 3As. O que ele produz, de fato, é 4C. E aí você vai na alternativa e não tem o diacho de um 4 aqui. Então, o que você faz? A alternativa correta é 5. Por quê? Ele diz o volume final do sistema. Ele não produziu 4Cs, mas ele produziu 4Cs mais 1A, porque 1A não reagiu. Entrou aqui, ó, entraram 2As, mas acabou saindo 1A que sobrou aqui na receita. Beleza? Então, por isso que a alternativa C de casa. Na síntese de amônia, síntese quer dizer produção, 1,5 na síntese de 1,5 litros de amônia, ocorrida na pressão e temperatura constantes, o volume total dos gases que reagem em litros é igual a 1,5 também, porque são dois gases. E se ele for que são todos gases, está tudo bonitinho assim, massa, o que entra é igual ao que sai, então é 1,5. Questão 18. 1. Quando exposto ao ar, um anel de prata escurece. Minha mãe tá ligando, espera aí. Voltando então, questão 18. Ele pede para afirmar a incorreta. Ocorre oxidação nas duas, com certeza, porque reage ao oxigênio. Ao escurecer, o anel tem massa aumentada, com certeza. Na 2 ocorre combustão no papel, tá certo. Em A2, o gás carbônico é um dos produtos de transformação no papel, com certeza. E aí, na E, somente numa dessas transformações, a lei de Lavoisier de conservação de massas é obedecida. Poxa, com certeza.
Isso é incorreto, porque Lavoisier é lei, é exatas, é química. Não tem mais o que falar. Questão 19. Então, na 19, tá aqui. Os pratos A e B da balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada, efetuou-se a combustão. Apenas o papel contido no papel efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com para de A seu lugar. Após a combustão, observou-se da alternativa D, com papel acima de A, porque sobe, tá? Não é, porque virou gás carbônico e água, o A sobe, e com palha, ficou Fe2, Fe, ferro, mais O2, ferro reagindo com oxigênio, dando Fe2O3, então aumenta a massa, então A abaixo de B, então dá a alternativa D de dado. Não dá para mexer, que é uma figura só, então não dá para mexer. Beleza. Questão 20, tá acabando. Essa questão também estava na prova mensal, não tem muito o que falar. Fenômeno químico, digestão, combustão e fotossíntese. Lembrando que, imensa maioria das vezes, tudo que for relacionado a seres vivos é fenômeno químico. Essa questão 21 também não tem muito o que falar. Estava na prova mensal. Lançamento de uma nave espacial. Podemos pensar como se fosse o combustível queimando para um carro, mesma coisa. Então, só que colocou nave espacial confunde vocês, você vê? Então, para ficar mais esperto aí. Questão 22, está acabando. Ele coloca aí alguns fenômenos. E quais são fenômenos químicos? Somente 1 e 2. Né? Produziu o calor da lenha, e quando a carnes churrasqueadas em braseiro melhorava a consistência e sabor e podiam ser conservadas por mais tempo. Então, tá assando a carne ali, daquele mesmo exemplo que eu falei que cozinhar o ovo é um fenômeno químico. Lembra que eu falei em aula? Então, ótimo. Questão 23. Quase que continuação dessa, lembra bastante aí. Então ele fala algumas coisas que o homem antigamente fazia. A alternativa correta é a alternativa E, fermentar cereais e defumar carnes. Defumar carne, como eu falei, e fermentar cereais. Fermentação, lembra lá do exemplo que eu falei da cerveja, que eu falei lá com se misturar o açúcar e com água para fazer o álcool, lembra que eu falei? Então, aquele exemplo é fermentação. Então, fermentar cereais é o exemplo de fenômeno químico. Questão 24. Virou aqui minha folha. Ele fala aqui qual fenômeno não é físico. Vou fazer uma colinha aqui para falar. Produção de gelo não precisa nem falar. É água virando água, então é físico. Separação do oxigênio do ar atmosférico. É uma mesma molécula que está separando de outras, então não está tendo transformação de nada. Separação do sal da água do mar. Idem. É o sal separando da água. São moléculas iguais, são apenas separando. Obtenção do hidrogênio da água. Opa! Para obter isso daí, a gente tem H2O virando, volta aqui, H2 mais O2. Vou colocar bonitinho assim. O que acontece? Essa é a reação química
de obtenção do hidrogênio a partir da água. Então, é por causa disso que é uma reação química. É um fenômeno químico e não físico. Questão 25. Qual reação não é química? Qual transformação não é química? E é a alternativa B de bola. Por quê? O gás carbônico está preso lá dentro do líquido e ele só sai. A priori, isso aqui dá até um pano para manga. Até pode considerar isso como químico. Mas em relação às outras alternativas, essa é a mais correta. Mas pode ser considerado como químico, sim. Questão 26. Então ele fala qual que não é química, formação da neve, porque a água virando neve. Então não tem muito o que falar. Questão 27. Então ele pergunta quais são as válidas. São somente 1 e 3. Vamos ver aqui rapidinho quais. A fermentação. Na fermentação ocorrem fenômenos químicos, como a produção de álcool. Tá certo? A destilação é um processo físico no qual ocorre a separação de água e de impurezas presentes na mistura. Com certeza. Lembra que eu falei o caso da destilação para separar água do sal, pode ser para separar água de álcool. Então, mas calma aí, opa, falei abobrinha. Opa, então voltando, tá certo. Alternativa 1. Fermentação ocorre em fenômenos químicos, com a produção de álcool. Certíssimo. A destilação é um processo físico, no qual ocorre a separação da água e de impurezas presentes na mistura. Tá certíssimo. Tanto o processo de fermentação como a destilação são considerados químicos? Não. Fermentação é químico, destilação é físico, porque é só separar. Então por isso que não é. Desculpa. Tá errado aqui, ó. Volta. Alternativa A. Quatro. A fermentação é um processo biológico em que os componentes envolvidos não apresentam composição alterada. Poxa, como não? Com certeza está totalmente errado. Então, por isso que é só A. Então, as corretas é 1 e 2. Bom, crianças, o vídeo ficou um pouco longo, né? Ficou com um pouco mais de duração que eu esperava. Mas vocês têm bastante tempo para ver, pode pausar, dar uma olhada. Confiram o gabarito. Qualquer outra dúvida pode me escrever para o mabiologia@gmail.com, como alguns já fizeram. E se tiver alguma outra dúvida, também pode postar no link do YouTube. Belezinha? Então é isso, bons estudos. Revejam tudo que vocês têm de material, estudem com calma. E esse friozinho também é bom estudar um pouquinho, viu? Liga não, tá bom? Falou, crianças, grande abraço, tchau, tchau.